Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um vídeo da série Cabo Coaxial. Vamos ver parâmetros elétricos característicos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho e seja alertado sempre quando novos vídeos forem lançados. O objetivo desse vídeo é apresentar diversos parâmetros elétricos característicos de cabos coaxiais e também como ler e interpretar o datasheet, o folheto de especificações de um cabo coaxial. Os assuntos que nós veremos são a impedância característica, a atenuação, velocidade de propagação, atraso de sinal, comprimento elétrico, interpretando um datasheet e uma conclusão. Deixe seu like, ajude a divulgar o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Vamos começar com impedância característica. Você não mede a impedância característica de um cabo coaxial com um multímetro. Não. É a relação a tensão e corrente alternadas de alta frequência. Essa impedância é fundamental para a correta transmissão de energia da fonte para a carga via esse cabo. Qualquer descasamento vai provocar uma perda de sinal. É importante que cabo, conector e equipamento, entrada e saída, sejam da mesma impedância característica. Senão, haverá perda de sinal. A impedância característica de um cabo coaxial pode ser calculada pela equação mostrada. Temos aí cada um dos parâmetros que serão utilizados na equação. D maiúsculo diâmetro externo, D minúsculo diâmetro interno. K e Ka são fatores que mostraremos agora na forma de quadros. Então, o primeiro quadro é o número de fios do encordoamento, do fio central, interno. No caso de TV a cabo, que é um fio apenas um fio rígido, K igual a 1. Caso, por exemplo, de RG58 de multifios, você vai ter que, em função do número de fios, qual vai ser o valor de K. Aproximadamente 1, como está se vendo. O parâmetro Ka é o tipo de construção da malha. Por exemplo, TV a cabo trançado, 1,5 a 3. Liso, 1, corrugado, que nós vimos já nos vídeos anteriores, de 1,1 a 1,3. A constante de elétrica do material, vamos trabalhar muito com polietileno sólido e o polietileno expandido. Também temos PTFE e como referência, no vácuo, vale 1. No nosso primeiro exemplo, nós temos o diâmetro externo e o diâmetro interno dos condutores e sabemos que é um polietileno sólido com fio interno único e malha externa. Quando nós substituímos por esses parâmetros na equação, achamos que é um cabo de 75 ohms, para sinal de vídeo. Pode acontecer também de você receber um lote ou estar com um cabo na sua mão e não ter escrito nada nele. Como é que você pode determinar a impedância? Vamos ver. Você vai usar um paquímetro, vai medir o diâmetro interno e o diâmetro externo do condutor, conforme está mostrado na figura. Você já verificou que é um polietileno sólido, você foi com a unha, apertou e viu que é mais duro, um polietileno sólido. E agora você vai aplicar a equação com valores de K igual a 1, K 1,6 e os valores do diâmetro do condutor externo e interno, e mais a constante de elétrica do polietileno sólido, 2,3. Quando você substitui na equação, obtém 74,5 ohms, ou 75 ohms, que é o valor da impedância nominal. É um cabo para TV a cabo. Você recebeu agora um outro lote, da mesma maneira, também é polietileno sólido, você testou com a unha. Aí estão as medidas do condutor interno e externo. Você agora vai aplicar os parâmetros de K e Ka, mais a constante elétrica, vai substituir na equação e encontrar 78 ohms. Não se espante se der diferente de 50 a 75. Existe uma variação em torno desse valor nominal. Todo fabricante vai ter uma variação. 75 ohms usado para vídeo. Esse cabo agora é corrugado e quando você aperta o dielétrico, ele é esponjoso, ele cede, ele é mais macio. Então, nós temos o diâmetro do condutor interno, externo, o tipo de dielétrico, capa corrugada. Substituímos esses valores na equação e encontramos um valor de cerca de 50 ohms, bem próximo a 50 ohms. A impedância nominal desse cabo é 50 ohms. Então, você agora, tendo o cabo na sua frente, um paquímetro, identificando o dielétrico, você é capaz de determinar a impedância característica desse cabo. Mas como é que eu sei, olhando para o cabo, se ele é 50 ohms ou 75? Só olhando é difícil, a não ser que esteja escrito no corpo do cabo. Os bons fabricantes colocam as características do cabo no próprio corpo, na parte externa do cabo. No fabricante brasileiro, você vai encontrar o código, inclusive, da Anatel. Um material importado, pode ser que tenha ou não. Bons fabricantes sempre identificam o cabo.
Se você está na dúvida se é 50 ou 75, se você sabe que é uma das duas impedâncias, tem uma maneira de você verificar. Observa que cabo de 50 ohms, o diâmetro do cabo interno, esse diâmetro externo do cabo interno, ele é cerca de 1/3 do diâmetro total, do diâmetro externo. Veja nas figuras, o diâmetro do condutor interno, cerca de 1/3 do condutor externo. Já o cabo coaxial é mais fino em relação ao condutor externo, cerca de 1/4. Quando você olha então de frente, um cabo de 75 ohms, tendo os dois cabos o mesmo diâmetro externo, o 75 ohms, o cabo interno é mais fino em relação aos 50 ohms. Vamos agora passar para a atenuação característica. Se você está gostando, deixe seu like, ajuda a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Em qualquer linha de transmissão, qualquer cabo, a potência na saída é menor do que na entrada. Isso é expresso na forma de uma atenuação em dB, e essa atenuação é a função da frequência. Além da atenuação característica do cabo, quaisquer problemas de instalação podem introduzir atenuação adicional. Você pode encontrar, por exemplo, a especificação de cabos como desse gráfico, onde você tem a atenuação dada em dB por 100 pés. 100 pés são 30,38 metros. Cuidado, fabricantes de outros países às vezes colocam dB por 100 pés. Fabricantes brasileiros, dB por 100 metros, ou quando o catálogo é adaptado ao Brasil. Aí você tem, por exemplo, tomando uma frequência de referência de 1 GHz. Aí está a atenuação dada por o RG213, cerca de 8 dB a cada 100 pés. Já o RG58, que é um cabo mais fino, nós vamos ter acima de 20 dB de atenuação a cada 100 pés. 100 pés, 30,48 metros. Então, nós estamos vendo que cabos mais finos atenuam mais que cabos mais grossos. Nessa tabela, conforme você vem vindo para baixo, são cabos mais grossos. Os cabos mais grossos introduzem menos atenuação, mas são mais difíceis de instalar, são mais pesados, mais difíceis de fazer curva. É uma escolha que você tem que fazer. Temos agora um quadro comparando o RG58 e o RG213. Diâmetro externo do RG58, cerca de meio centímetro. Do RG213, cerca de 1 centímetro. Observe que a atenuação do RG58 é sempre maior que o do 213. No caso, por exemplo, de 500 MB em 100 metros, tem uma atenuação de 40 dB. Ou seja, se você pegar um comprimento de cabo RG58 de 100 metros e aplicar um sinal de 500 MHz, na frequência de 500 MHz, na saída desse cabo, a potência de saída vai ser 10.000 vezes menor do que a potência de entrada. Se você agora usar um cabo RG213 com o mesmo comprimento e mesma frequência, a potência de saída vai ser apenas a potência de entrada dividido por 40. É um cabo com o dobro da grossura e mais pesado. Vamos calcular a atenuação de 10 metros de cabo RG58 800 MB? Entramos na tabela, vemos que é 20 dB a cada 100 pés, ou seja, 20 dB a cada 30,38 metros. Fazemos uma regra de 13 e encontramos que para 20 metros a atenuação é de 6,56 dB. Repetimos para o cabo RG213, a mesma frequência, a mesma distância, e encontramos 2,62 dB. Deixando bem claro que o cabo RG213, que é mais grosso, introduz uma atenuação menor, quase 3 dB menos do que o RG58. Em princípio, cabo mais grosso, atenuação menor. Aí você encontra uma tabela, agora, na verdade, um gráfico, atenuação em dB por 100 metros. Muito cuidado ao você consultar gráficos, porque eles podem estar tanto em dB por 100 pés, como dB por 100 metros. Esse gráfico dB por 100 metros. Observe que o fabricante teve cuidado de parar o gráfico em cerca de 1 GB, porque é a frequência máxima recomendada para a utilização com esse cabo. Você pode usar uma frequência mais alta? Sim, por sua conta e risco, e eu recomendo fortemente que você use um comprimento muito pequeno de cabo. O nosso próximo item, velocidade de propagação, é a velocidade de fase com que a onda se propaga no cabo, na verdade pelo dielétrico. O dielétrico é o fator determinante para essa velocidade. Vamos ver mais tarde que nem todas as frequências propagam na mesma velocidade, que vai dar origem a uma distorção. Nós estamos falando de velocidade de fase, ou relativa. A equação está mostrada. Velocidade de fase igual a 100 dividido pela raiz quadrada de εr, isso vai ser em porcentagem. Vamos ver agora um quadro.
Temos aí os nossos dielétricos mais conhecidos. Vamos começar pelo polietileno sólido, bem comumente utilizado. Uma constante dielétrica de 2,13, então a velocidade de fase é de cerca de 66%. Vamos calcular esse valor? É só substituir na equação e confirmamos o valor obtido na tabela. É muito comum você encontrar, às vezes, os fabricantes arredondando esse valor para 66%, ou, como é mais comum, 0,66. A velocidade de propagação no cabo também pode ser expressa da maneira como estamos mostrando, em função da velocidade da propagação da onda eletromagnética no vácuo, 300 mil km por segundo, ou 3,10 metros por segundo. Vamos calcular então a velocidade de fase cuja velocidade de propagação, cuja velocidade de fase é de 66%. Nós temos que a velocidade é de cerca de 200 mil km por segundo. Lembrando que da luz é 300 mil km por segundo. O atraso de sinal ou retardo de propagação é o tempo que leva entre você aplicar o sinal na entrada e ele aparecer na saída. Essa é a equação que você vai utilizar. Ela está dando esse retardo em nanosegundo por cada metro de segmento de cabo utilizado. Vamos pegar então 10 metros de cabo RG58 e vamos ver qual é o retardo que ele introduz. Vamos substituir na equação e vemos que o retardo característico dele é de cerca de 5 nanosegundos por metro. Como estamos interessados em 10 metros de cabo, é 10 vezes maior, um atraso de 50,55 nanosegundos. Então, qual é o tempo que leva para a onda eletromagnética percorrer 10 metros de cabo RG58? 50,55 nanosegundos. Se você trabalha com sistemas de alta velocidade, sincronismo, você tem que considerar sempre o atraso dado pela linha de transmissão ou propagação da energia. O comprimento elétrico qual é a fase que vai ser colocada por esse cabo. A diferença de fase de saída e entrada. Ou seja, o cabo coaxial pode ser utilizado como uma linha de retardo, uma linha defasadora. Vamos pegar 10 metros de cabo RG58 na frequência de 800 MHz e vamos ver qual é a diferença de fase. 14.559,12 graus. Nós dividimos por 360 esse número, tiramos a parte inteira, multiplicamos esse valor por 360. Vamos encontrar que a diferença de fase é de 159,12 graus no arco mínimo. Se agora queremos uma diferença de fase de 180 graus, uma inversão de fase de 800 MHz num cabo RG58, o comprimento é de 0,1236 metros ou 12,36 centímetros. O que significa isso? Se você tiver um comprimento de cabo coaxial RG58 com 12,36 centímetros, a diferença de fase da saída para a entrada é de 180 graus. Coloquei na tabela um quadro onde nós temos os cabos mais comumente utilizados, que nós abordamos nesses vídeos. Os 3 primeiros são de 75 ohms, aplicação em vídeo, TV. Veja que o diâmetro externo vai de 6,1 milímetros até 10 milímetros. E como você pode perceber, quanto mais grosso o cabo, menor a atenuação para qualquer frequência. Aumentou a grossura do cabo, diminuiu a atenuação para a mesma frequência. Temos agora os dois últimos, são cabos de 50 ohms, o RG58 e o RG13. Mesma coisa, quanto mais grosso o cabo, menor a atenuação. Uma observação interessante é que todos esses cabos mostrados no quadro, eles têm o mesmo fator de velocidade de fase de 66%, porque todos eles são fabricados com polietileno sólido. Quem manda é o dielétrico. Vamos agora ver como interpretar um datasheet, como você entende o que está escrito e aplica o que está escrito na folha de especificações de um cabo coaxial. Temos aí um pequeno recorte de um fabricante. Vamos entender. Primeiro é o tipo de cabo. Então, as especificações do cabo RG58. Depois nós temos a impedância característica em ohms. Não se surpreenda. Lembra dos nossos cálculos? 50 ohms é o valor nominal. Depois nós temos o tipo de dielétrico, que é o polietileno sólido. Esse atraso de sinal está em nanosegundos por pé. Quando nós passamos para nanosegundos por metro, é o nosso valor que nós calculamos no exercício. 5,05 nanosegundo por metro. Nós sabemos calcular isso agora. Dado apenas a informação do dielétrico, nós saberíamos calcular esse retardo no tempo. Mas o fabricante, para facilitar a nossa vida, deu esse valor. A velocidade de fase também de 65,9%, nós calculamos, nós sabemos calcular isso agora. O fabricante já nos ajudando, já deu o valor.
Temos agora, para mais tarde, para cálculo de atenuação, perda, a capacitância em picofarad por pé. Eu fiz a transformação, nós temos aí picofarad por metro. O diâmetro externo em polegada, em milímetro, no cabo RG58, tem cerca de meio milímetro de diâmetro externo. Finalmente, temos a atenuação característica para 500 MHz, o fabricante coloca isso no catálogo, de onde eu tirei, cerca de 38,4 dB por 100 metros. Não ache que esse é o valor padrão universal. Essa atenuação vai depender muito da qualidade da malha, do material da malha, do entrelaçamento da malha, se ela é malha ou se é contínua, do material utilizado. Cada fabricante que tem seriedade, ele vai colocar esse valor correto. Então, não existe um valor universal. Existe uma faixa de valores dados pelos bons fabricantes. Tanto o retardo no tempo quanto a velocidade de propagação, nós sabemos calcular a partir da constante dielétrica do polietileno sólido. Para você lembrar, coloquei aí conversão de nanosegundo para segundo, de picofarad para farad, quanto vale um pé e quanto vale uma polegada. Temos agora um outro tipo de cabo, RG213. Veja, 10,3 milímetros de diâmetro externo. BC significa o cobre. TC é o banho de cobre. Então, ele diz que a malha é de cobre. Já o condutor interno, nós já vimos isso, alumínio revestido de cobre. Jaqueta, o condutor externo, ou isolante externo de PVC. E o fabricante também dá um detalhe interessante. É um fabricante que tem um bom cabo, uma boa qualidade. O recobrimento da malha, nominal, 96%. Os parâmetros elétricos agora vão desde capacitância, impedância característica, veja, o fabricante colocou 50 mais ou menos 3 ohms, então alguma coisa entre 47 e 53. Ele está fazendo a especificação para 1 GHz, frequência máxima de operação. Temos a temperatura de operação, armazenamento, menos 40 a 70 graus Celsius. Temos a velocidade de operação, a tensão máxima, na verdade, 5 kV. A velocidade de fase, 66%, já calculamos várias vezes esse valor. O peso, 153 kg por quilômetro. Para que serve isso? Se você for transportar, dependendo do comprimento do cabo, qual o peso que você vai carregar. Depois nós temos a atenuação máxima em dB por 100 pés e dB por metro. O fabricante colocou metro com letra maiúscula, não tem problema. Concluindo, o que vimos nessa série de 3 vídeos? Falamos sobre cabos coaxiais, tipos e aplicações, conversamos sobre conectores, tipos e aplicações, a armadilha do SMA reverso, apresentamos nesse vídeo alguns parâmetros característicos de cabos coaxiais e também como interpretar um folheto de especificações. Se você gostou, deixe seu like, suas críticas, suas sugestões e faça suas perguntas aqui nos comentários. Obrigado. No próximo vídeo veremos o que são os parâmetros distribuídos. Será que você, com um cabo coaxial na mão e um paquímetro, você consegue calcular a atenuação desse cabo? A variação, a fase que ele vai alterar no sinal? O retardo desse sinal, desse cabo? A impedância característica, nós vimos neste vídeo. Sim, é o que nós veremos no próximo vídeo. Você encontra aqui no canal diversos vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação e antenas, sistemas de telecomunicações e eletrônica aplicada. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho. Obrigado e até o próximo vídeo.